Olá, vamos falar hoje aqui sobre um tema que está muito em pauta, né? Está muito em voga aqui, que é o imposto de renda sobre lucros e dividendos, as novas regras do projeto de lei 1087/2025, que acaba de ser aprovado tanto pela Câmara dos Deputados Federais quanto pelo Senado Federal. Vamos passar para vocês alguns detalhes aqui. Para isso, eu vou compartilhar minha tela. Bom, mas quem sou eu, né? Para quem me segue, já deve me conhecer. Para aqueles que não me seguem ainda, eu sou Alexandre Ferraz, advogado, especializado em planejamento patrimonial da família, com sistemas de holding, com estratégias jurídicas, né, dentro do direito empresarial, direito societário, tributário e algumas nuances do direito de família, sucessões, etc. Mas vamos falar hoje, inclusive, para vocês entenderem especificamente o assunto aqui é o projeto de lei que é apelidado aí sobre imposto de renda sobre altas rendas, né? E por que que a gente fala altas rendas? Porque está no próprio texto do projeto de lei, que já foi aprovado, só está aguardando ser sancionado a estar em vigência a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Então, você, empresário, principalmente empresária, fique bem atento a este vídeo aqui, que é de extrema importância para o seu futuro, para o futuro da sua empresa e da sua família, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela para vocês entenderem o que é e as providências que têm que ser tomadas agora, o quanto antes, imediatamente. Compartilhando a tela, então. Então, aqui é o seguinte: projeto de lei, eu acho que está todo mundo vendo, né? Então, tá aqui, ó. Projeto de lei 1087/2025, sobre a reforma da tributação sobre altas rendas, lucros e dividendos. Então, vamos falar aqui sobre os impactos, estratégias e oportunidades para o planejamento patrimonial e empresarial. Qual que é o objetivo principal, né? Qual é o objetivo principal desse projeto de lei 1087, que se diz aqui, né, que o objetivo principal é a isenção sobre a baixa renda. Mas será que esse é o objetivo principal? Em tese é. Em tese, esse projeto foi apresentado dessa forma, né? Foi apresentado para isentar aí uma quantidade enorme da população brasileira com a baixa renda, de fato aí, né? Uma baixa renda que é considerada aí pelo projeto, aqueles que ganham até no máximo R$ 5.000 estarão isentos de imposto de renda, inclusive da retenção, né? Na fonte. E aí sim, para aqueles que ganham acima de R$ 5.000 até R$ 7.350, vai ter uma tributação de imposto de renda de forma gradual, como é a nossa atualidade. Mas ela vai compreender essa faixa de quem ganha acima de R$ 5.000 até 7.350. Então, ela beneficia, aí o projeto teve esse estudo, praticamente aí 65% dos contribuintes declarantes que agora estarão isentos aí, uma média aí de 26 milhões de brasileiros. Fazendo um quadro comparativo, então, do que é ainda, né, a regra do imposto de renda na pessoa física com as regras que vão ser implementadas aí pelo projeto de lei 1087. Hoje, atualmente, a faixa de isenção está aí no valor de R$ 2.428,80. Então, quem ganha hoje até R$ 2.428,80 está isento. E aí, acima disso, até, no caso aí, 4.664,68, tem uma alíquota progressiva, até 22,5%, e o que passar de 4.664,68 por mês já entra na alíquota que a gente conhece aí de 27,5%, que é uma boa parte realmente aí da população brasileira. E o que que diz o projeto? O projeto ele fala que ele aumenta então agora essa faixa de isenção do que era 2.428,80 para R$ 5.000 a partir de 1º de janeiro de 2026. Essa redução parcial, né, que atualmente essa tabela progressiva de 2.428 a 4.664, fica nessa faixa aí de progressividade até 22,5. O que vai ocorrer também, só que a faixa agora é menor, né, entre o que era comparado ali 2.428 a 4.624, vai estar mais ou menos numa faixa equivalente ali, né, do que é 5 para 2026, R$ 5.000 a 7.350, que também vai exercer ali também uma faixa gradual. E aí, para compensar, né, esse grande projeto aí, né, que o objetivo é a isenção
sobre a renda baixa do Brasil, para compensar, eles colocaram um artigo lá para definir o que seria altas rendas. Então, não será uma bitributação, né? Aí por isso que se apelida aí de altas rendas, que são aquelas pessoas que já ganham, já contribuem, né, com seus vencimentos, seja com Prolabore, com receita de aluguéis, com salário, já são tributados em 27,5%, e pelo fato de eles serem sócios de alguma empresa, eles tiram mensalmente ou não dividendos, lucros, né? A empresa distribui lucros para os seus sócios, e isso, todo esse lucro, todo esse dividendo, ele já foi tributado na pessoa jurídica. E por isso que vem para o sócio, quando ele recebe esse valor, vem isento de imposto de renda. Então, em regra, o que a maioria das pessoas fazem, que estão nessa faixa? Às vezes o lucro da empresa, o dividendo, ele é muito alto. Ele é muito alto. Então, ele coloca lá um Prolabore baixo, que pode até ser que seja enquadrado até na faixa de isenção, né, o Prolabore. Mas que coloque lá um Prolabore, uns vencimentos, ou um aluguel, alguma coisa assim, que compreenda o pagamento do imposto de renda. Ok, 27,5% talvez. Só que a boa parte daquilo que ele recebe efetivamente em dinheiro vem isento. E às vezes é 50, 60, 100 mil reais por mês, 200 mil reais por mês, sem necessidade de pagar imposto. Por quê? Porque já foi recolhido já pela pessoa jurídica. E aí só vai ser distribuído lucro para o sócio. E isso até hoje, desde 1995, que antigamente era tributado o imposto de renda, antes de 95, em lucros e dividendos. E aí, politicamente falando, chegou-se no consenso de que não. Se a pessoa jurídica já paga imposto de renda pela atividade toda que aquela empresa exerce, na hora de aferir os lucros para distribuir para os sócios, não cabe mais imposto de renda, né? E assim era até 31 de dezembro de 2025, porque a partir de janeiro de 2026, 1º de janeiro de 2026, a regra é outra, a regra é outra. E é o que eles chamam, então, de imposto de renda das pessoas físicas mínimo. Mínimo. E o que seria esse mínimo, né? Seria o que aquelas pessoas que eu acabei de dizer, né? Que elas têm um prolabore, têm algum salário, algum aluguel, algo do gênero, mas que esses dividendos, esses lucros, somando tudo, tá? Não é só lucro e dividendo, por isso que tem que dar uma atenção nesse sentido. Porque aí muita gente está falando aí sobre o imposto sobre lucros e dividendos. Não é exatamente assim. Somando-se tudo aquilo que ela recebe mensalmente, essa vai ser a regra. Então, seja os aluguéis, seja um salário, seja prolabore, quaisquer rendas tributadas que existem, atualmente existem, permanecerão tributadas. Somando os lucros e dividendos que hoje não é tributado e ele vai continuar não sendo tributado, tá? Vocês vão entender agora por quê. Vai continuar sendo isento de tributação, de imposto de renda, mas se somado aqueles vencimentos tributáveis, aquela renda tributável, com lucros e dividendos que ultrapassar a 50 mil reais no mês, então 50 mil reais e um centavo, a receita a partir do dia 1º de janeiro, né, apurando então, vamos dizer assim, 1º de fevereiro, fechou o mês de janeiro, teve pagamento, teve distribuição de lucro, dividendo, aluguéis, somando tudo, deu mais de 50 mil reais, a receita já vai reter na fonte 10%. Ou, se somando tudo ao final do ano, então vamos dizer que você não recebe mais de 50 mil por mês. Recebe, um mês você recebe 10, vamos colocar aqui, 10 mil de salário e de lucro de dividendo 30. Deu 40, então não vai reter nada. Mas teve um mês que você não teve salário, você foi desligado da empresa, mas você continua sócio de outra. Lá você tem lucros e dividendos. Mas você tem aluguéis ainda, que você recebeu lá 5 mil reais.
E aí você recebeu 45 mil reais de lucro de dividendo. Passou de 50? Não, ainda não. Também não vai ficar retido. Só que ao final do ano, do exercício agora, aí é o exercício de janeiro a dezembro, fechou. Em 2027, você vai fazer aquele ajuste anual, vai fazer a sua declaração de imposto de renda, como todo mundo faz todo ano, lá para março, abril, né? Ali vai somar todo ano, todo exercício, por isso que fala ajuste, né? Declaração de ajuste de imposto de renda. Vai pegar tudo que você recebeu que era tributável, tudo que você recebeu que era isento, soma tudo. Deu mais de 600 mil? Aí vou fazer o ajuste para poder pagar o imposto de renda da pessoa física mínimo. É isso que ele está dizendo aqui. E aí vai ser essa alíquota progressiva, então, de 0,1 a 10%. Lembrando, quem recebe mais de 600 mil reais por ano, até mais de 600 mil, até 1 milhão e 200. Por que até 1 milhão e 200? Aí vamos começar a entender o porquê do apelido da tributação sobre altas rendas. Porque aí, acima de 1 milhão, quem recebe acima de 1 milhão e 200 por ano, aí a alíquota vai ser de no mínimo 10%. Ainda não se tem a alíquota mínima de 10% para quem recebe acima de 1 milhão e 200 por ano. Vamos entender então tributação dos lucros e dividendos. Por que chama de tributação sobre lucros e dividendos? Há essa incidência aí do imposto de renda da pessoa física mínimo sobre lucros e dividendos, que busca então aí o equilíbrio entre a arrecadação e a progressividade. À medida que vai isentar grande parte da população brasileira, né, que recebe até 5 mil reais. É por isso que eles apelidaram, né, de tributação sobre lucros e dividendos, para quem vai receber acima de 50 mil reais por mês. Quem recebe menos que isso, vai continuar do mesmo jeito que existe. Quem recebe 10 mil reais por mês e 30 mil reais por mês de lucros e dividendos, somou os dois, deu menos de 50, continua a mesma regra. Tributa os 10 mil por mês, que é o salário, e aqueles lucros e dividendos que é abaixo de 50, somando tudo, também continuar isento. Então não vai mudar nada a regra. A regra só passa a existir para aqueles que vão ganhar mais de 50 mil reais por mês, ou mais de 600 mil reais por ano. Um exemplo prático aqui para a gente entender essa alíquota efetiva, né? Quando vai ser aplicada a alíquota efetiva. Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa que recebe aí por mês R$ 6.133,33. Somando tudo, ao final, né, do calendário, exercício aí, para se apurar em 2027, fazendo a declaração referente ao exercício 2026, os descontos simplificados daria mais ou menos aí R$ 1.226,66. A base de cálculo para isso, então, descontando tendo esse desconto, abatendo, né, esse desconto simplificado, base de cálculo, R$ 4.906,67. Isso no mês. Qual que é o imposto devido para ele? Zero. Zero. Porque a partir de 2025, quem recebe mais de 5 mil reais vai cair naquela progressividade de até 7.350. Mas se o salário, por exemplo, é 633, mas você tem um desconto simplificado ainda, tem as deduções. A partir daquelas deduções, quanto que se apurou? A base de cálculo? 4.906. Então você vai ficar com a alíquota zero. Você vai estar dentro do enquadramento de até 5 mil reais por mês. E aí que a gente tem que falar, né? Porque a gente fala de alíquota efetiva para saber quando que vai realmente aplicar a tabela e reter na fonte aquele que recebe mais de 50 mil reais por mês. Então está lá no artigo 6º-A, que fala sobre a retenção direto na fonte de quem está pagando, e o artigo 16A fala sobre o sujeito, quem está sujeito ao imposto de renda da pessoa física mínimo sobre lucros e dividendos. Atualmente não é aplicável, como eu já disse, e a partir de 2026, a partir de janeiro de 2026, quem receber mais de 50 mil reais por mês, 10% de imposto de renda retido na fonte, o tal do IRRF, que já até expliquei, né? Adiantei aqui a explicação dessa lâmina aqui, que é para 2027. Então, imagina, aquelas pessoas que recebem mais de 50 mil reais por mês,
vai ter todo mês 10% retido na fonte. Então, o leão já vai lá, ó, 10% ele já retém na fonte, deixa lá. Você ganhou 50 mil reais e um centavo, vai estar lá 5 mil reais retido na fonte, vai ficar com você só 45. Então, soma tudo aí, ó. 5, são 60 mil reais retido na fonte. Para só então, né, 2026 todinho. Você que fosse um centavo a mais de 50 mil reais. 10% retido na fonte. Aí chegou lá no final de 2026, encerrou, você já teve retido 60 mil reais. Vamos para março, abril de 2027. Vamos fazer agora a apuração da sua declaração de imposto de renda, que é em 2027, retroativo ao exercício de 2026. Caso você tenha imposto a ser restituído, que somando tudo lá, viu que você não auferiu mais de 600 mil reais, né, os meses sazonais ali, você tem imposto a ser restituído, quando que esse imposto vai ser restituído para você? Que já pagou na fonte, 60. Eu vou dar até fazer até um cálculo aqui de exemplo também. Talvez vai ser restituído para você lá em agosto, setembro, outubro, novembro, né? É só lá no final de 2027. Então, preste atenção que ainda nós vamos passar aqui algumas sugestões para você mitigar esse risco e até talvez eliminar. Em muitos casos, você vai eliminar, deixar de pagar imposto de renda da pessoa física mínimo aí acima de 50 mil reais por mês. Então, a diferença de retenção e pagamento, como a gente estava explicando, né? O que, que é a retenção e o que, que é o pagamento? A retenção é tudo aquilo que o governo, né, a Receita, ela já antecipa o imposto, então ela já faz a retenção na fonte antecipado. Para quê? Para no ano seguinte, quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda, é quando vai fazer o encontro, né, de contas ali, o ajuste de contas, para saber o quanto que ela reteve e o quanto você pagou efetivamente. E aí sim, você teve retido X e pagou Y, quanto que se deve de imposto efetivamente? E aí vai fazer essa conta para saber se ela deve te restituir aquilo que ela reteve, ou se aquilo que ela reteve mais aquilo que efetivamente você pagou, somando tudo, ainda está faltando complementar, se você tem imposto a pagar. Né? O que acontece na maioria dos casos, ou não. Então, lá no projeto de lei 1087, diz lá, nas considerações, tá? Depois de todos os artigos tal, vem uma lista de considerações e vem lá que dos considerandos dessa parte específica, ó, da tributação das altas rendas, o item 16 lá dos considerandos desse projeto de lei. Tributação das altas rendas, imposto sobre a renda das pessoas físicas mínimo, que diz, do imposto de renda da pessoa física mínimo, devido, calculado na forma do item 15, será reduzido o montante do imposto sobre a renda das pessoas físicas mínimo retido na fonte como antecipação relativa aos lucros e dividendos distribuídos à pessoa física e considerados na base de cálculo do imposto de renda da pessoa física mínimo anual. O resultado positivo ou negativo será adicionado ao saldo do imposto a pagar ou a restituir, apurado na declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física. Ou seja, é aquilo que eu expliquei. Então, a retenção que vai ser feita para quem receber mais de 50 mil reais por mês, a título de retenção, 10%. Somou tudo. No final do exercício, no ano seguinte, você vai declarar, você vai fazer esse ajuste, essa declaração do ajuste anual de imposto de renda, para saber tudo aquilo que foi retido, tudo aquilo que efetivamente você pagou, não esquece a retenção, retenção sobre os lucros e dividendos, pagamento efetivo sobre o seu salário, sobre os aluguéis, pro labore, pagamento efetivo. Faz esse ajuste de contas e vê. Se positivo, você tem a restituir. Se negativo, você tem a pagar. A vigência para, novamente, a declaração do imposto de renda lá em 2027. Só que a retenção já vai ocorrer a partir de janeiro de 2026, até o final do ano. E assim sucessivamente, né? Então, para quem ganha mais de 600 mil reais por mês, é aqueles que vão realmente fazer esse ajuste de contas. Quem ficar abaixo dessa faixa vai seguir a regra normal.
o que já era tributado, fez o efetivo pagamento, que é isento, lucro e dividendo, que é isento, permanece isento, vamos lembrar isso, permanece isento. Só vai ser tributado para aqueles que realmente, que efetivamente oferem mais de 600 mil reais por mês. E aqueles, lembrando, né? Aqueles que recebem mais de 600 até 1.200.000. E aí vai aplicar uma regra, aí tem uma regra, tem uma fórmula para calcular esse imposto devido, lá em 27. Em 26, repito, em 26 vai ter retenção de 10% na fonte. 10% já vai ser retido na fonte. Em 2027, a hora de declarar, de fazer o seu ajuste anual, aí vai aplicar a fórmula para ver se você vai se enquadrar nisso. Ganhou mais de 600 mil? Até 1.200.000. 600 até 1.200.000. Vamos aplicar a fórmula, que a fórmula vem lá no artigo 16A. Então, não é a gente que inventou nada, tá lá a regra está na fórmula, tá? Que diz lá que a fórmula é qual vai ser a alíquota? A alíquota a ser aplicada para quem ganha mais de 600 mil reais até 1.200.000, a alíquota vai ser igual aquele rendimento dividido por 60 mil menos 10. Ah, esse número menos 10 está lá na lei, está lá no projeto de lei lá que foi aprovado. No artigo 16A, é o inciso 2 do parágrafo 2º. Essa fórmula está lá. E aí vamos trazer um exemplo, né? Um exemplo para isso, para mostrar aqui como vai ser feita a compensação desse ajuste anual. A interpretação lá daquele considerando, né? Aquele item 16 dos considerandos. Então diz lá o artigo 16A. A partir do exercício de 2027, o ano calendário 2026, né? Não é sempre assim? Pá, fecha o ano, no ano seguinte é que a gente vai fazer nosso ajuste anual. A pessoa física, cuja soma de todos os rendimentos recebidos, todos os vencimentos. Então não é, repito, não é só lucros e dividendos, todos os vencimentos, todos os rendimentos recebidos no ano calendário, seja superior a 600 mil reais, fica sujeito ao imposto de renda da pessoa física mínimo, nos termos disposto neste artigo. Então vamos lá. Novamente, vamos lá. O imposto de renda da pessoa física mínimo retido vai ser igual àquele dedutível do imposto de renda anual. Então vai ser uma antecipação válida de tributo, você está antecipando. Caso vá fazer a sua declaração, fazer o ajuste e verificou que você pagou mais, né? Você antecipou mais do que você deve, isso será restituído. Mas se você foi verificado lá no ajuste que você, mesmo com os 10% retido na fonte, mesmo com o imposto que você pagou diretamente na fonte, aquilo que você pagou efetivamente, é menor do que você deve pela fórmula aplicada, né? Percentual é igual renda, rendimento, dividido por 60 mil menos 10, aquela alíquota efetiva vai te apurar um valor de imposto de renda efetivo. Se foi mais que você já antecipou, vai ser restituído. Se for menos, vai ser cobrado a diferença. Então, o exemplo aqui está aqui, ó. Tá, talvez esteja claro, né? Então, renda tributável, que eu coloquei exemplo aqui, 100 mil reais. O que é? Prolabore, salário, aluguéis, tal, a pessoa recebeu esse dinheiro, né, na pessoa física lá. 100 mil reais. Ela já pagou o imposto de renda, né? Concorda que ela já pagou o imposto de renda? Aí a renda isenta, que são o quê? Lucros e dividendos. Permanece isento. A diferença é que vai ser retido antecipadamente. Mas, em regra, ainda é isento. Lucros e dividendos. Mas ela recebeu no ano 800 mil reais. O que é muito fácil isso aí de acontecer. Não é incomum, não. Muita gente recebe muito mais lucros e dividendos, porque é isento, né? Essa é a ideia. Por ser isento, então, é mais fácil você receber numa fonte maior, você não vai pagar imposto de renda. Então, o divisor é 60 mil e o redutor, aí o resultado disso, né? Então, somou 100 mil reais de renda tributável, mais 800 mil reais de lucro de dividendo, que é isento. Somou, deu 900. 900 dividido por 60 mil, o resultado desse divisor aqui é 15.
Então, 15. Agora a gente subtrai 10, a alíquota efetiva, então, é de 5%. Entenderam a conta? Então, soma aquilo que é tributado, aquilo que é isento, soma tudo. Salário, prolabore, aluguéis, deu 100 mil reais. Lucros e dividendos, 800. Somou tudo, deu 900. 900, usa a fórmula. Divide por 60 mil, vai chegar a um resultado. Desse resultado, você diminui 10. Isso é a fórmula do resultado da soma de tudo que você recebeu. Divide por 60 mil. Aquele resultado você diminui 10, vai chegar então à alíquota efetiva, que nesse exemplo aqui, 900 mil reais no ano, a alíquota efetiva para pagar é de 5%. Ó, 5%, mais 5%. Só que daquela renda tributável, dos 100 mil lá, você pagou lá mais ou menos 23 mil. Já pagou efetivamente. Dos 800 mil reais, concorda que já deu mais de 50 mil reais por mês, somando tudo? Então você já antecipou, né? Você antecipou, ficou retido 10% na fonte. Então ficou retido lá 80 mil reais. 80 mil reais você deixou antecipado, né? Ficou retido na fonte, e você pagou efetivamente 23 mil reais. Ou 23 mil reais. Tudo deu 103 mil reais. Mas aplicando 5% em cima de 900 mil reais, o seu imposto devido é de 45 mil. E você pagou 123. Ou seja, você tem para restituir 58 mil reais. Olha que negocião. Só que você vai ter esse valor restituído só lá no final de 2027. O que você acha que desse valor aí, ele não sair nem na antecipação, você deixar ele na sua empresa do jeito que está? Vamos passar para vocês aí algumas, algumas estratégias. Então, as exclusões da base de cálculo. O parágrafo 1º do artigo 16A diz: para fins do disposto no caput, serão considerados todos os rendimentos no ano calendário, inclusive os tributos de forma exclusiva ou definitiva, e os isentos ou sujeitos à alíquota zero ou reduzida, deduzindo-se exclusivamente. Então, o que vai estar isento, de fato, que não vai estar computando? Tudo aquilo que eu dei exemplo aqui, prolabore, salário, aluguéis, todos eles são tributáveis. Lucros e dividendos, que é o que são isentos, efetivamente, eu tenho alíquota zero, também vai fazer parte do cálculo. A única coisa que não vai fazer, que vai sair realmente fora de tudo isso, porque não vai entrar como lucro, não vai entrar como renda, está bem específico lá, são esses três incisos do parágrafo 1º do artigo 16A, está lá, ganho de capital, exceto o da Bolsa de Valores. Então, ganho de capital não é um lucro, efetivamente, não é uma renda, vamos dizer assim. Não é que não é um lucro, é um lucro, mas ele não é uma renda, então ele não vai entrar nessa fórmula, nessa conta do ajuste anual. O que mais que não vai entrar? Rendimentos tributados exclusivamente na fonte, quando o imposto, aquela renda, ela já tem uma regra própria de tributação exclusiva na fonte. Essa também já não vai entrar para fins de cálculo. E aquela renda que adveio, né, de uma doação ou de um adiantamento da legítima na herança. Isso também não vai entrar no cálculo da apuração do imposto de renda da pessoa física mínimo. E aí eu então apresento aqui algumas estratégias. Preste atenção agora, essa é a parte mais importante dessa mini aula aqui. Uma mini aula até que um pouco extensa, né? Mas eu acho que é bem relevante. Aproveitando, então, a relevância do assunto, e agora você vai entender mais ainda por conta dessa estratégia, das estratégias que eu vou apresentar aqui, para se livrar desse imposto de renda, que veio por goela abaixo, né? Vamos dizer assim. E digo mais, hein? Esse projeto de lei, eu estava até conversando com um amigo meu, quando foi aprovado pela Câmara dos Deputados, foi aprovado por unanimidade. O que significa isso? Não teve nenhum voto contra. Nenhum voto contra. Nossa, será? Sem nenhum interesse. Sem nenhum interesse, óbvio, né? Vai alcançar aí mais de 26 milhões de brasileiros, né? Que vão entrar nessa faixa de isenção, óbvio, né?
Mas vai pegar só uma parcela da população que ganha mais de R$ 50.000 por mês. Então não são muitos votos, né? A parcela que ganha mais de R$ 50.000 por mês não são tantos votos assim interessantes. Mas 26 milhões é muito interessante. E conversando com um amigo meu sobre isso, né? Outro advogado, eu falei, ó, projeto de lei, isso mês passado, né? Falei, o projeto de lei vai colocar em votação no dia 5 de novembro agora, lá no Senado. Não, mas o processo legislativo nosso do Brasil, se tiver alguma irregularidade, a Comissão de Constituição e Justiça vai verificar, vai ser devolvido o projeto de lei para a Câmara dos Deputados, que essa é a regra, né, processual legislativa nossa. Eu falei, não, 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 você não está entendendo. Você não está entendendo o momento político da reforma tributária do imposto de renda sobre as grandes fortunas, né? Altas rendas. Se foi aprovada, meu amigo, pela Câmara dos Deputados por unanimidade, e o projeto de lei já está prevendo para que isso efetivamente seja aplicado a partir do dia 1º de janeiro de 2026, você acha que vai demorar alguma coisa para o Senado aprovar? Porque já vai colocar em pauta para votação no dia 5. Você acha que eles vão retroceder o processo, devolver para a Câmara, para só em 2026 eles falam, porque vai ter que alterar o texto, né? Qualquer alteração do texto volta para a Câmara. Falei, de jeito nenhum. Você acha que os senadores não vão colocar isso em votação e vão aprovar esse projeto de lei? Não, jamais que isso. Eu falei, aguarda. E o que aconteceu? No dia 5, agora de novembro, no Senado, foi aprovado por unanimidade. Olha só, sem nenhuma alteração. Ou seja, já está valendo. A partir do dia 1º de janeiro de 2026, a regra é essa todinha que eu passei para vocês aqui agora. Mas para toda regra, existem as exceções. E é aqui que eu venho mostrar então para vocês as estratégias. Se você está gostando desse assunto, por favor, para o assunto, para o tema, se você acha que é relevante, clica na mãozinha aqui, no joinha, dá uma força para o canal aí, para que chegue, alcance mais pessoas que tenham interesse nesse assunto. Continuando então as estratégias para sairmos desse prejuízo. Então, as empresas, aí uma das regras que o próprio projeto de lei colocou é toda empresa, toda empresa, sem exceção, toda empresa, sem exceção, que tiver lucros e dividendos a distribuir ou acumulados, né, que se já estão acumulados é porque não foram distribuídos, né? Então, aquelas empresas que têm lucros acumulados ou lucros e dividendos a distribuir ainda em 2025, devem fazê-la, olha só, devem fazê-la até o dia 31 de dezembro de 2025, para não entrarem na nova regra. Qual é a nova regra? Tudo aquilo que for apurado acima de R$ 50.000 por mês, ou os lucros, né, dividendos, ou acima de R$ 600.000 por mês, vai pagar aquela alíquota efetiva. Ou já vai começar a pagar os 10% retido na fonte. Mas o que normalmente se faz, né, na contabilidade? Na contabilidade, normalmente se faz o quê? Apura o exercício de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Para só então, né, lá em março, abril mais ou menos, essa é a regra, né, empresarial, lá em março, abril, né, maio, a empresa, a contabilidade, fazer então a distribuição desses lucros. Só que aí já é tarde demais. Aí já caiu na nova regra. Já vai ser tributado. Mas o que fazer então? O que fazer é distribuir esse lucro acumulado ainda este ano, extraordinariamente. Ainda que você pode fazer a distribuição para pagar os seus sócios, né, para quem tem direito, em 2026, 2027, 2028. Não precisa pagar de uma vez. Então, faz então a distribuição desses lucros acumulados e distribui ele, dizendo, coloca na ata lá que você vai distribuir esse lucro em 2026, 2027, 2028. Mas isso tem que ser feito agora, agora, até o dia 31 de dezembro de 2025. É... Uma atenção especial aqui, tá? Lucro e caixa não é a mesma coisa. A gente sabe que as empresas do Brasil, né, a contabilidade não é aquela
coisa muito ferrenha, né? Ainda que temos os contadores prestativos, honestos, honrosos, compromissados, mas muitas das contabilidades têm umas falhas, né? E a falha não é do contador. O contador ele faz o trabalho dele. A falha é do próprio empresário. É do próprio empresário. Porque às vezes ele tem lucro na contabilidade, mas não tem dinheiro em caixa. Por quê? Pela gestão mesmo, pela má gestão do próprio empresário. E ele sabe disso. Não é a contabilidade que está errada. A contabilidade está ok. E o que fazer com isso? Existe uma solução. É você fazer o quê? Aumentar o capital social da sua empresa. Não tenta saída. Porque você não tem como distribuir lucro se você não tem caixa. Concorda? Mas a alternativa é aumente o capital social da sua empresa. Porque se você não fizer isso, na contabilidade consta que você tem lucro, adivinha o que vai acontecer? Vai virar um exercício. E esse lucro, como é que vai fazer? Vai ser tributado pela nova regra do projeto de lei 1087. Então, a estratégia é essa. Ah, mas eu tenho lucros a distribuir e eu não quero distribuir esse lucro para os sócios. Os sócios estão em comum acordo, eu tenho lucro, tenho dinheiro em caixa, mas eu não quero distribuir. Você pode fazer isso? Pode. Qual é a outra saída que tem? Agora você tem, contabilmente está redondinho. E você tem dinheiro, mas você não quer descapitalizar a sua empresa. Os sócios não querem tirar o dinheiro da empresa. Duas opções. Faz a primeira forma, como eu falei, aumenta o capital social da empresa, ou distribui o lucro para os sócios, isento de imposto de renda, e empresta o dinheiro para a empresa. O próprio sócio empresta o dinheiro para a empresa. É uma outra solução. Existem outras soluções, né? Mas uma delas aí mais fácil para ser executada. Estratégia número 2. Tá gostando desse assunto? Tá gostando da estratégia? Dá o seu joinha. Dá o seu joinha. Estratégia número 2. Imaginemos, coloquei aqui, ó, cônjuge não sócio. O cônjuge não sócio, para essa estratégia, seria o seguinte: aquelas empresas onde são a sociedade unipessoal, se essa empresa ela foi constituída depois do seu casamento e você é casado no regime parcial da comunhão de bens, uma estratégia é você pegar a sua esposa ou o seu marido, colocá-lo no contrato social da sua empresa como sócio. Por quê? Você querendo ou não, metade dessa empresa já é dela. Ela só não consta no contrato social, mas metade da empresa é dela. E aí sim, você faz o quê? Coloca ali a sua empresa, seu cônjuge no contrato social, e aí você minimiza, divide pela metade esse lucro aí, para não cair nessa regra a partir do ano que vem. Estratégias para o ano que vem. Que mais? A comunhão. Sou casado na comunhão universal de bens. Aí, para empresas limitadas, já a solução seria transformar a empresa limitada, porque não pode ter sócio, sócio numa empresa limitada, né? Sócio com um regime de casamento na comunhão universal. A estratégia é transformar essa empresa limitada em uma sociedade anônima, numa SA. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas tem que ser feito. E tem que ser feito quando? Ainda este ano, até o dia 31 de dezembro de 2025. Porque a regra passa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2026, quem não se adaptar. Especial atenção à titularidade societária. Assim, é justamente essas atenções que tem que ser observada, quem são os sócios, como que eles estão figurando na sociedade, para saber qual a melhor estratégia a ser aplicada aqui. Estratégia número 3. Essa é a menina dos olhos de ouro, né? Tem ela e tem outra estratégia que eu vou passar aqui agora. Estratégia número 3. Estruturação de uma holding. Muito se fala aí sobre holding. A holding, nesse caso aqui, ela é a menina dos olhos de ouro, né? A galinha dos ovos de ouro, vamos dizer assim. Você monta uma estrutura. Então, imagina que você tem aí algumas empresas que você ofere essa renda, né? Que até então é isenta de imposto de lucros e dividendos. Mas somadas todas elas,
passa de R$ 600 mil por ano. Porque a regra é, as empresas, o CNPJ que paga para para o CPF, aquele mesmo CNPJ pagou no mesmo mês mais de R$ 50 mil por mês, 10% retido na fonte. Aquele CNPJ pagou mais de R$ 600 mil por mês para aquele CPF, vai ser tributado conforme aquela regra, né? Aquela fórmula, e acima de 1.200.000 por ano, vai ter aquela alíquota mínima de 10%. Então, essa estratégia consiste no quê? Você cria uma holding, que a gente chama de holding controladora, que vai estar acima das empresas aqui embaixo. Ao invés de você pegar os lucros e dividendos dessas empresas aqui, ou que seja uma só, não tem problema. Eu estou dando um exemplo aqui de três, mas que seja uma. Uma só que já passa desses valores que eu passei, né, acima de 600 por ano. Uma, duas, três, não importa quantas. Você cria uma holding controladora acima dessas empresas, para que esse lucro de dividendo que está aqui, que era passado para a sua pessoa física diretamente, não seja passado para você. Seja passado o quê? Aquele mínimo, né? Vamos colocar aquele mínimo que vai continuar sendo isento. E essa diferença? A diferença você passa para a holding. Porque de pessoa jurídica para pessoa jurídica não tem tributação, não tem imposto de renda. Já foi tributado. De pessoa jurídica para pessoa jurídica não tem incidência de imposto de renda. E aí sim, aqui na holding, novamente, aí pensando, você fala assim, pô, mas mesmo assim ainda vai ter muita coisa. Vai sobrar muita coisa aqui para ser distribuído para o CPF. Se você colocar que a distribuição da holding agora para o seu CPF vai ficar dentro daquele limite abaixo de 50 mil, tá tudo certo, continua sem pagar imposto de renda. Mas, Alexandre, mas e o excedente? O que você faz com o excedente? O excedente você abre uma terceira empresa para investimento. Qual que era a ideia de investimento? Você queria investir é, naquela sua própria empresa? Devolve o dinheiro para aquela empresa a título de empréstimo, como eu falei na anterior. Ah, não, eu quero comprar mais imóveis para o meu negócio. Abre uma outra empresa só para imóveis, dentro da holding, do sistema de holding, e vai colocando dinheiro ali. A partir do momento que você vai aportando dinheiro naquela empresa, continua sendo isento de imposto de renda. E ali você adquire os seus bens imóveis. Então, dá para se fazer a estrutura. E aí tem uma quarta estratégia. Essa quarta estratégia é um pouquinho mais sofisticada, mas é a mesma ideia da holding. É a mesma ideia. É uma holding mais robusta. Aquele mesmo exemplo. Você tem lá as suas empresas na parte de baixo que transmitia para você, né, distribuía lucros para você. Mas você sabe que vai passar de R$ 600 mil por ano. Cria aquela holding controladora. E agora, acima dessa holding controladora, você cria outras duas holdings para as pessoas físicas. Isso já é uma estrutura um pouquinho mais complexa, com sócios distintos, vamos dizer assim. Até sua própria esposa poderia ser. Uma holding para você, uma holding para sua esposa. E embaixo dela, uma outra holding, que está controlando as de baixo. Né? Então, vai pegar todo o lucro e dividendo das empresas aqui embaixo, passa para a holding, né? Passa para a holding que está em cima, não tem incidência de imposto de renda, distribuiu para duas holdings. Por quê? O volume é muito grande. Então a gente vai dividir para mitigar o risco ali. E aí sim, o que era R$ 200 mil, por exemplo, sei lá, foi 100 para cada uma. Aí aqui sim, esse 100 para cada um, quanto que é o padrão de vida de vocês tal? 50 mil está isento? Está isento. E os outros 50? Faz o quê? Abre uma outra empresa e coloca lá os 50 na outra empresa, que não vai ter tributação. Ou reinveste na outra empresa que você é sócio, e assim por diante. A estratégia é essa daí. Conclusão. O projeto de lei, o que ele muda, né? Muda profundamente a tributação da renda de forma a beneficiar, que essa é a ideia, né? O cerne da lei, beneficiar boa parte da população, mas tributa lucros e dividendos. Exige planejamento estratégico, jurídico, tributário e contábil prévio, para que em 2026 você não seja surpreendido por mais imposto de renda na sua pessoa física. Holdings familiares ganham destaque como solução estratégica, bem como os sistemas de holding. Então, era isso que eu tinha para passar.
Eu acho que ficou muito bem esclarecido. Se vocês têm alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, deixe seus comentários. Eu vou deixar, pode colocar na descrição do vídeo. Eu creio que foi até um tanto longa esse vídeo, mas era necessário para explicar o problema que é para os empresários, para as empresárias brasileiros que não estão atentos, e principalmente para alertar também os colegas aí, advogados, contadores, que não estão atentos a essa mudança. Porque tem muitos colegas que estão falando assim, não, mas isso aí não tem jeito, ninguém vai escapar. Não, tem solução, e eu já apresentei para vocês as estratégias que dá para resolver ainda para todas as empresas. Todas as empresas. O tempo está escasso. É só até agora, dia 31 de janeiro, dia 31 de dezembro de 2025. Quem deixar para depois vai estar sujeito aí às regras, às novas regras. Então, corra para fazer o melhor para a sua empresa e para o futuro da sua família. Tá legal? Obrigado. Fiquem todos com Deus. Um abraço.